noite a todos. Que a paz em Jesus possa estar conosco nessa noite de reflexão e de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma oportunidade para nós refletirmos sobre o Jesus, não é? Então, hoje vamos ter o nosso convidado aqui querido, que é o Elias Machado. Ele vai falar sobre o tema Retribuir o mal com o bem, que está no capítulo de Amar os vossos inimigos. Na verdade, a gente está estudando ao longo desses meses esse capítulo do Evangelho, tá? E nós vamos dar avisos na nossa casa, como de costume. Nós temos atividades na nossa casa, né, fora da casa espírita, que é a caravana, tá? Que vai ocorrer no dia 14 de junho, que é um sábado, e nós vamos viajar para Bom Jardim, no interior aqui bem próximo, que nós fazemos esse trabalho, né, já há 10 anos, e nós sempre estamos aqui na tribuna para solicitar alimentos, roupas, calçados, porque além de fazer o atendimento no centro espírita, nessa cidade, né, com a fluidoterapia, atendimento fraterno, atendimento médico, nós fazemos também visita aos lares. São famílias muito carentes, né, que vai uma equipe, né, de amigos que vai nessa casa levar essas doações e também fazer o evangelho no lar, né? Essa terapia maravilhosa, né? Que é estar com Jesus, né? Entre irmãos, que a gente conhece, né? Aqui na Terra. Então é esse convite, quem quiser também participar, conhecer como realiza esse trabalho, estão todos convidados. A gente sai bem cedinho aqui no sábado, geralmente 6:30 da manhã, todo mundo acorda cedo, passamos o dia e voltamos logo mais à noite, tá? E vamos lá fazer nossa prece e vamos nos harmonizar para a palestra de hoje. Mestre Jesus, amigo divino das nossas vidas, mais uma vez, Senhor, nos encontramos neste ambiente, nessa casa de amor, de acolhimento, e que viemos, Senhor, estudar a Tua boa nova. Essa mensagem, Jesus, que faz libertar nossa alma para patamares mais elevados. Nos libertamos, Senhor, de tantas amarras, de tantos padrões mentais que carregamos no nosso coração, e que a luz da doutrina dos Espíritos nos traz de uma forma clara, levando o raciocínio, a compreensão maior da vida. E que nesta casa, Senhor, Tu possas auxiliar o nosso amigo querido nas reflexões. E estamos, Senhor, sempre agradecidos por esta oportunidade de enlevo, de renovação, e que a espiritualidade amiga, sempre que nos conduz, que nos impulsiona, possa encontrar em nós o campo fértil para o Teu Evangelho de amor e de misericórdia. Abençoa, Senhor, encarnados e desencarnados que aqui estão, e que possamos juntos absorver as reflexões de hoje. Nos abençoa, nos guarda e nos protege, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Senhoras, senhores, para copiar Divaldo, né? Senhoras e senhores, encarnados e desencarnados, boa noite. Eu venho a essa casa aqui de amigos, de corações amigos, mais uma vez, transbordando de alegria, né? Para rever
essas pessoas, né, que nos acolhem tão bem há tanto tempo. E sempre é bom a gente voltar para um ambiente de amigos, né, de corações acolhedores. E hoje a gente vem com esse propósito de continuar o estudo da casa do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E esse capítulo 17, estão me ouvindo bem aí atrás? Tá, né? Se eu afastar o microfone, vocês reclamam, viu? O capítulo 17, ele é extremamente significativo para a reflexão, porque ele traz um propósito do Cristo que tem tudo a ver com o propósito principal de Jesus, né? Que é a reforma moral e o aperfeiçoamento moral da criatura humana, né? Que é o grande propósito do cristianismo e também o grande propósito do espiritismo, né? Que é a revolução moral da criatura humana aqui na Terra, encarnada e desencarnada, né? E esse capítulo 17, ele tem por título Amai os vossos inimigos, né? O próprio título já nos traz reflexões, né? Quem é que consegue amar um inimigo, né? Será que a gente já está conseguindo amar um inimigo? E aí, o que vocês acham? Quem aqui consegue já amar um inimigo? Ninguém, né? É difícil, né, gente? Não é fácil. É uma proposta bem difícil do Cristo, né? Deixa eu colocar esse peso aqui porque está me atrapalhando. Pronto. E ele então lembra, aqui quando ele estava falando com os discípulos, lá do Evangelho de Marcos, né? Não, Mateus, perdão. Evangelho de Mateus, ele lembra o que foi dito aos antigos, né? Que nada mais é do que o que constava e consta ainda no Velho Testamento. O Velho Testamento, ele apresentava para a criatura humana aquele Deus, né, rígido, né, aquele Deus que mandava raio na cabeça, né, e abria buraco no chão, a pessoa caía dentro, né, matava um monte de gente, aquela coisa toda, né? Então o Velho Testamento ele trazia algo bastante duro, é um Deus que ele não tinha muita paciência com o ser humano, né? E entre os ensinamentos ali falava assim, ó, porque Jesus disse, ó, aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso está lá no Velho Testamento. Né? E Jesus, quando ele veio, em várias ocasiões, e principalmente ali naquele sermão do cenáculo, né, que foi o último sermão da Santa Ceia, a gente conhece por Santa Ceia, ele dizia, inclusive ele falou para Pôncio Pilatos, quando esteve diante dele, e tantos outros fariseus, que ele não veio para destruir a lei. E realmente ele não veio. Jesus veio esclarecer a lei. Ele trouxe uma visão diferente para os judeus. Mas os judeus não entendiam o que ele estava fazendo. E Jesus, um espírito puro, né, que esteve entre nós, ele exemplificava. Então ele precisava exemplificar. Observemos que o ministério de Jesus, né, como Messias, foram de mais ou menos 3 anos. Né? Parece pouco, não é verdade? E nesses 3 anos, ele foi submetido a perseguições, ao sofrimento, às dores, mas ele sempre aproveitava. Ao longo do Evangelho, quando a gente lê o Evangelho do Cristo, a gente fica impressionado, porque ele aproveitava todas as ocasiões para ensinar e exemplificar. E aqui ele estava ensinando mais uma vez e lembrando aos discípulos, né, e os demais que o escutavam, o que estava na lei. Porque ele era um profundo conhecedor da lei. Quando Jesus se apresentou para o seu ministério, ele tinha profundo conhecimento da lei. Né? E ele trazia, então, uma proposta diferente e continuou dizendo assim, ó, peraí, vou botar os óculos, senão eu não enxergo.
aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, olha só, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre bons e sobre maus. Então, era algo que chocava os judeus. Observe que os judeus, até hoje, aquele que segue a tradição judaica, até hoje ele não aceita Jesus como seu Messias. Mas ele veio. Lá no Evangelho de João tem uma lembrança, no primeiro capítulo, em que João fala da luz, da criação do mundo, e fala da luz. E ele diz assim, ó, a luz veio para os seus, mas os seus não a receberam. A luz esteve aqui, mas nós não recebemos. Eu digo nós, porque a gente está aqui há muito tempo. Essa não é a nossa primeira encarnação. A gente está há muito tempo no ciclo reencarnatório. Disso não resta mais dúvida. Nós sempre voltamos para a encarnação, que é uma coisa, pelo ciclo reencarnatório, que é outra. Não confundamos encarnação com reencarnação. Reencarnação é o ciclo. E encarnação é a vivência na matéria. O Livro dos Espíritos nos lembra bem sobre isso. Allan Kardec, questão 132, ele pergunta aos espíritos, que qualquer um de nós perguntaria se estivesse no lugar deles. Diante daquele mundo novo que se apresentava, ele pergunta, como é que, um Elias Machado, feito eu, como é que um Elias Machado, essa criatura umbralina aqui, que passa toda a sua existência, desperdiça as oportunidades, e desencarna? Como que ele faz para se aperfeiçoar? E os espíritos, na verdade, respondem, eles nunca ficam em cima do muro. Eles dizem, submetendo-se à prova de uma nova encarnação. Deus lhes impõe para que possam evoluir moralmente. É mais ou menos isso que está escrito lá, pelo menos foi o que eu entendi. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Então a gente tem que tirar algumas conclusões. Ele fala então que é necessário que a criatura que não se aperfeiçoou, eu, Elias Machado, umbralino, vou para a erraticidade, então eu vou receber uma nova oportunidade. Não sabemos quando vai ser. Porque notícias espirituais nos chegam que do outro lado tem 3 vezes mais espíritos esperando uma oportunidade do que aqui. Aqui nós temos 8 bilhões. E do outro lado, vamos chutar que temos no mínimo 20 bilhões de espíritos. O que eles estão fazendo lá? Aqueles que já se conscientizaram, eles estão enchendo o saco de Deus para voltar. Porque eles já descobriram que é aqui que a gente pode evoluir. Na vivência material. Vejam só, gente. Para aqueles que têm costume de dizer, eu já disse, no passado eu falava também, aqueles que dizem, minha vida é uma desgraça. Eu estou cansado dessa vida. As frases, a gente escuta as pessoas falando isso. Eu estou cansado, não aguento mais essa vida. Que vida difícil. Deus coloca a gente aqui só para sofrer. Eu faço tudo certo e dá tudo errado. Minha vida não presta. Então, vamos voltar. Esta vida que a gente diz que não presta é uma oportunidade. Uma grande oportunidade para nós que somos
os filhos e filhas pródigas. Nós gastamos a herança. Vamos lembrar da parábola do filho pródigo. Ele recebeu a herança antecipadamente. O pai deu. O que aconteceu com ele? Todo mundo sabe. Se deu mal. Gastou toda a herança. E quando ele estava comendo escondido a comida dos porcos, porque o dono dos porcos não permitia, vejam só, simbolizando que a pessoa está passando por maus bocados, está na dificuldade. Comendo comida dos porcos significa, né, uma situação muito difícil, periclitante. E, nesse momento, então, o filho pródigo lembra de onde? Da casa do pai. Poxa, na casa do meu pai, nem os empregados passam por isso. E ele então pensa em voltar para a casa do pai, não como filho. Ele pensa em voltar para a casa do pai como servo, como criado. Porque ele estava diante da sua própria consciência, reconhecendo que havia gasto toda a herança. Vamos trazer para a nossa vida isso aí? Vamos comparar agora. Enchi demais a garrafa. O que acontece com a gente? A gente tem a oportunidade, a herança, a existência. A gente recebe de Deus, Ele dá. Nos dá a oportunidade pelo ciclo reencarnatório. Questão 171 lá do Livro dos Espíritos. E Ele, então, nos dá essa oportunidade. A gente volta de cabeça baixa, desencarnado. Eu fico imaginando quando eu chegar no mundo espiritual, né? Eu acho que nas últimas vezes que eu fui, quando eu chegava lá, os espíritos não falavam mais nada, né? E só sacudia a cabeça. Né? Mas tá vendo aquele cara de novo. Se eles fossem falar e dizer, rapaz, de novo, criatura, te emenda. Né? Então eu penso assim. E a gente volta, humilhado. Quando a gente se dá conta do que perdeu, a gente fica humilhado, a gente se humilha. Porque percebe o que a gente fez, a gente desperdiçou a oportunidade. Estava aqui, no meio daquela família espiritual, onde a gente tinha que amar, a gente tinha que se esforçar, a gente tinha que se ajudar. E a gente desperdiça, joga fora. Com o quê? Com egoísmo. Primeiro eu, depois eu, depois eu. Sempre eu. Não aproveitamos a oportunidade. E a gente volta. Aí o que ele faz? Está lá na questão 171. Onde diz que a maior prova da justiça de Deus... Olha só, gente. São os espíritos que trabalham com Jesus falando isso. A maior prova da justiça de Deus na nossa vida é a reencarnação. Porque é o Pai que deixa a porta aberta para o filho entrar e se arrepender. Vejam só. Então aqui, a gente volta. E o que a gente faz? Do outro lado, esses bilhões de espíritos que estão pedindo oportunidade, eles já se deram conta. A gente também já esteve lá pedindo. Nós estivemos lá. Mas a gente está aqui agora. Eles estão lá pedindo. O que eles querem? Eles querem a nossa oportunidade. Igual a nossa. E a gente desperdiçando. Eu desperdiço com maledicência. Eu sou uma pessoa orgulhosa, mentirosa, hipócrita. Não faço nada para ninguém. Eu atingi determinado grau econômico, mas eu trabalhei. Fulano está naquela situação porque ele quer. Eu não vou ajudar ninguém. Olha. Lembremos da parábola do bom samaritano. É para a gente começar a encaixar as coisas. E a gente, então, está aqui na oportunidade. Essa oportunidade na matéria, gente, é o momento para que a gente entenda o que nós estamos fazendo aqui.
A gente não está aqui para viver para nós. Somente. A gente tem que viver para a gente, né? Claro. Mas somente para mim, para minha família. Aí a gente vê um ensinamento desse de Jesus e se choca. Amar o inimigo. Poxa, eu tenho que amar um estuprador de criança que está lá no Aníbal Bruno? Tem que amar. Eu tenho que amar aquele cara que me assaltou ali na esquina e me deu um tiro na perna? Tem que amar. Não é um inimigo? Quem são nossos inimigos? A maioria vai dizer, não, eu não tenho inimigo. Será? A doutrina espírita nos apresenta a interatividade que existe entre o mundo encarnado e o desencarnado. Muitas vezes nós temos inimigos desencarnados, que a gente não enxerga, mas sente, que a gente não sabe entender, mas sente. Né? Estamos aqui agora, a oportunidade que os outros querem. E a pergunta é, o que eu estou fazendo com a minha oportunidade? Eu estou aproveitando? O primeiro passo para aproveitar essa oportunidade aqui é o autoconhecimento. A Joana de Ângeles, ela nos fala, na sua obra, ela diz que quando a gente fizer um mergulho, né, um mergulho íntimo, a gente mergulha na consciência para se autoconhecer, né? Aí ela diz que a gente vai enxergar um monte de defeito. Né? Eu não tenho, não sei vocês, viu? Mas eu quando olho não tenho nada, né? Mas vocês viram que eu ainda sou mentiroso, né, gente? Mas ela diz que vocês vão encontrar muitas imperfeições. Mas que a gente, nesse momento, não fique apenas observando, catalogando as imperfeições. Que a gente encontre também virtudes. Porque cada um tem virtudes. E quando a gente encontrar uma dessas virtudes, aproveitemos para fortalecer essa virtude. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na casa espírita, eu vi a minha irmã falando aqui da caravana, né? Da ONG Caminho do Bem, que é um trabalho formidável, né? Que é realizado e que continue assim. A casa espírita e até as igrejas, né? Muitas organizações não governamentais também oferecem o quê? Oportunidades. Vamos ficar na casa espírita. Por exemplo, campanha do quilo. Quem já participou da campanha do quilo? Tem campanha do quilo aqui? Não? Mas tem outras tarefas, né? Campanha do quilo, você sai, você escolhe um local e sai batendo de porta em porta, pedindo donativos para as pessoas, né, que se apresentam na casa espírita como necessitados daqueles donativos. Né? A gente pede alimentos. Normalmente, né, alimentos não perecíveis, né? Arroz, né, aquele flocão, essas coisas, né? Macarrão, açúcar, café. E a gente sai pedindo. Mas olha, a gente escuta tanto. Pense, que trabalho. Você ouve tanta coisa. Tem pessoas que lhe atendem. Ah, o senhor é espírita, é? Sou. Sangue de Cristo tem poder. Já sai dizendo, isso é do Satanás. Né? Porque a gente tem, o preconceito existe ainda. A gente já é visto ali como filho de Satanás. A gente leva a porta na cara. Eu, particularmente, passei por umas situações que eu fui pedir, bater na porta daquelas casas mais rebuscadas, né? As casas grandes, bonitas, com 2, 3 carros na garagem, aquele carro novo. E pedi ali, em uma dessas casas, eu recebi meia palma de banana, toda preta. E a pessoa me deu. E eu recebi, em nome de Jesus. Por quê? Na hora eu pensei, esse tipo de banana preta a gente pode fritar. Vai lá, bota uma manteiguinha, frita com canela, um açúcarzinho e toma com um cafezinho, né? Coisa boa. Recebi. Em outra ocasião, outra casa grande, bonita,
Eu pedi o donativo, aí a mulher foi lá. A mulher estava com aquela indumentária que eu já entendi ali que ela era protestante, né? Aquela saia longa, com esse cabelo solto longo. E ela foi lá, demorou. E eu lá esperando. Começou até a chover. E eu lá esperando. Daqui a pouco ela vem, um saco de pão. Gente, aquele pão parecia pedra. Duro. Dava para pregar. Duro, duro, duro. Mas o que que eu fiz? Eu recebi, em nome de Jesus, com o coração aberto. Do que a gente faz torrada? Não é com aquele tipo de pão? Corta ali fininho, bota um oréganozinho, uma manteiguinha, torradinha, né? Com café também, né? Olha o café aí. E em outra ocasião, lá estava eu, numa casa dessa, e uma criança correu lá. Pois não, moço. Digo, não, tô pedindo donativos e tal. Chama a sua mamãe, seu papai. Eu vou falar com a mamãe. Entrou e demorou. Demorou. Daqui a pouco, lá de cima, numa cobertura assim, a criança me chamando. Moço. Aí eu olhei. Olha, manhã mandou lhe entregar isso. Jogou uma caixa de fósforo. A caixa de fósforo tinha fósforo queimado dentro. Acho que tinha uns 3, 4 palitos que prestava. Mas eu agarrei. O que a gente faz com aquilo ali? Lá no meu centro, pelo menos, dava para acender a chama do fogão para fazer uma sopa fraterna. Então tinha umas 3, 4 sopas garantidas. Peguei também. Agora que vem o grande ensinamento que esta criatura aqui recebeu, que a gente só recebe nesse tipo de tarefa. Certo dia, certa feita, um dia de chuva também, eu passei numa rua, uma rua mais humilde, umas casinhas humildes, né? A pessoa ali mora numa situação mais difícil. E passei numa casinha que as paredes eram de latão, de papelão, assim. Era tudo emendado. Aí o que eu imaginei, né? Um cabeção desse tamanho, eu pensei no seguinte, eu digo, poxa, a pessoa já está numa dificuldade, eu vou bater ali para receber, pedir donativo. Não vou. Passei de fininho. Gente, daqui a pouco, uma senhorinha desse tamanho assim, ó. Ela, moço. Olhei. O senhor não é da campanha do quilo? Eu digo, sou, sim, senhora. E por que o senhor não vem na minha casa? Olha. Aí, né, espírita, eu menti. Eu digo, não, mas eu batia como não sou ninguém. Mentira. Eu passei direto. Foi uma lição para mim, gente. Lição dura. Ela entrou, eu fui lá na casinha dela, entrou, veio lá de dentro com um saco de arroz, com uns pacotes de fubá, com não sei o quê. Foi uns 3, 4 pacotes de coisa que ela me deu. E ainda me deu umas bolachas creme cracker. E eu, rapaz, ali tive uma lição. Olha, a pessoa que está na dificuldade, ela entende melhor a dificuldade de quem vai receber aqueles donativos. Numa certa feita, por falar em donativo, uma trabalhadora da casa espírita, frequentadora da casa espírita, ela veio dizer, olha, eu acho que a minha ajuda é muito pequena. Eu não faço quase nada pelos outros e eu estou preocupada com isso. Sabe qual era a preocupação dela? Porque ela só conseguia mensalmente entregar para o centro um pacote de flocão. Só um. O mês inteiro, só conseguia entregar um. Essa era a preocupação dela. Mas aí, a pergunta para ela. Olha, vamos olhar por outro lado. Veja só. Imagine um cidadão que passe fome na sua residência. A senhora já pensou que um dia aquele cidadão se acorda de manhã e olha para o armário dele, não tem nada, e encontra o pacote de fubá que está lá, aquele flocão. E ele faz com aquele pacote um cuscuz, bem gostoso, e se alimenta naquele dia. Mas é só um dia. Mas é um dia. De 30 dias, um dia ele tem alimento. Então essa é a sua ajuda. Não importa
a quantidade. Para os espíritos, o que importa é a intenção. Aí a gente recorda do que lá do Evangelho? Óbolo da viúva. O óbolo da viúva, gente, o contexto dele, Jesus estava numa festa em Jerusalém. Para vocês entenderem o que é Jerusalém, o que era ali naquela época das festas, pense na festa do Morro da Conceição. Quem aqui já foi no Morro da Conceição? Já fui várias vezes. É um monte de gente ali se acotovelando, a festa do Carmo também no centro da cidade, aquele monte de gente, essas festas religiosas. Era mais ou menos assim. E lá estava Jesus com os discípulos, e daqui a pouco ele olha lá para o gasofilácio, que eram umas cubas assim, com a boca, tipo umas cornetas, com a boca virada para cima. Aí as pessoas chegavam ali e botavam os donativos. Somente ele enxergou a viúva chegar com a sua roupinha preta, tirou 2 moedas, tudo que ela tinha, botou ali no gasofilácio. Aí a pessoa vai dizer, não, mas ali os fariseus pegavam aquele dinheiro e tomavam vinho. Não importa. O que importa é a intenção dela. E Jesus viu. Ela deu da sua necessidade. Sabe o que é dar da sua necessidade? É quando tem uma campanha, uma tarefa aqui no centro espírita, alguma atividade, e a gente fica procurando motivos para não vir, né? Que a gente é assim, né? Ou o sol está muito quente, ou está chovendo demais, ou você está com dor de cabeça, você está procurando um motivo para não ir. O óbolo da viúva é você participar das campanhas humanitárias naquele momento que você diz, não tenho tempo, pois é exatamente ali que você tem que encontrar o tempo para servir. Vamos lembrar do Espírito Puro? Ele deixou várias lições, a gente esquece, mas vamos lembrar. Desceu lá do Monte Tabor, onde ele teve a transfiguração, os discípulos discutindo ali quem era o maior no reino dos céus, aquela coisa toda. Ele pegou uma criança, deu aquela lição da criança, que tinha que se assemelhar a uma criança, e ele completou dizendo assim, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido. Olha só, gente, no Espírito Puro. O Filho do Homem, que é o Messias, né? Filho do Homem é Messias. Só para lembrar. O Filho do Homem, que era ele, não estava ali para ser servido. Ora, o governador espiritual do planeta Terra não estava ali para ser servido. Ele disse, o Filho do Homem veio para servir. Olha só, gente. Qual a conclusão que a gente tira disso? Quanto mais alto você estiver na escala moral, quanto maior a sua elevação moral, mais você serve ao próximo. É exatamente isso. Aí Jesus, ele veio para servir todo mundo. O Elias Machado Umbralino não precisa servir ninguém. Eu tenho que viver só para mim. Perceberam agora? Exatamente isso. Amar os nossos inimigos, a lição de hoje, retribuir o mal com o bem ou pagar, como no meu evangelho é pagar o mal com o bem, mas é a mesma coisa, né? É você fazer algo de bom para alguém que lhe fez um mal. Imagina. É difícil, gente. E ele lembra que não adianta você dizer que você faz o bem para os seus. Você é um bom pai, uma boa mãe, um bom vizinho, um bom irmão, um bom filho. Isso não é o suficiente. Porque os maus também fazem isso, Jesus lembrou. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Vamos fazer a nossa viagem agora para o Livro dos Espíritos. 642. Allan Kardec pergunta para os espíritos o seguinte. Ele pergunta assim, é suficiente para agradar a Deus não fazer o mal? Não fazer o mal na sua existência. Isso é suficiente?
Ou seja, aquela pessoa que não faz o bem para ninguém, mas também não faz o mal. Eu lembro dos velórios, né? Que as pessoas chegam lá, olham, aquele cara ali é gente boa, nunca fez o mal para ninguém, né? É suficiente a gente levar uma vida assim, sem fazer o mal para ninguém? Isso é suficiente? Ele perguntou e os espíritos responderam. Agora vocês já sabem a resposta, mas vamos analisar a profundidade dessa resposta. Eles dizem não. Não é suficiente para agradar a Deus. Que a pessoa viva aqui sem fazer o mal para ninguém, né? Vivendo apenas para seus filhos, seus pais, seus irmãos. Não é o suficiente. Vírgula, não, vírgula. Tem que fazer o bem. Olha só. Tem que fazer o bem. Vírgula, tem vírgula. Até o limite das vossas forças. O que é o limite das nossas forças? Cada um tem um limite. Cada um de nós tem seu limite. Né? Alguns já sabem. Outros ainda não. Vamos dar exemplos de limite das nossas forças? Vou usar um exemplo aqui que ninguém conhece. Chico Xavier. Ele ficava até de madrugada, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, atendendo aquela fila interminável de pessoas, com os mais variados problemas de vida. E ele atendia todos. No outro dia acordava cedinho, para começar tudo de novo. Tem uma passagem que diz que Chico um dia beijou tanto a mão das pessoas que ele feriu o lábio, estava sangrando o lábio dele. Aí aquele companheiro ficou preocupado e tal. Mas ele não deixou de fazer isso. Ele era um homem doente, cheio de limitações, não tinha dinheiro, né? Mas ele estava ali servindo. Isso é fazer o bem até o limite das forças da pessoa. Vou dar outro exemplo que ninguém conhece. Santa Dulce dos Pobres. A mulher ficou insatisfeita porque estava dentro do convento rezando. Ela achou que ali dentro do convento não era o apostolado dela. Ficava incomodada com aquilo. E resolveu ir para a rua para atender as pessoas na rua. Ela criava problemas para a igreja e para o prefeito. Um certo dia ela invadiu um galpão da prefeitura que estava fechado, ela quebrou o cadeado e botou as pessoas tudo lá dentro. Morador de rua, pessoa doente, os abandonados da rua. Aí veio o prefeito reclamar com a amada superiora, não resolveu nada, ela continuou fazendo. Ela transformou um galinheiro do convento em um hospital que existe até hoje. Porque aquela mulher ali não se satisfazia em ficar apenas rezando. E Madre Teresa de Calcutá, pelo menos é atribuída a ela, a seguinte frase: as mãos que servem são mais importantes do que os lábios que oram. É mais ou menos isso, né, irmã? Vejam só. Ação, amor em ação. A gente espírita, né, gosta de repetir as coisas. Caridade é o amor em ação. Caridade é o amor em ação. Esses espíritos superiores, Santa Dulce, Madre Teresa e tantos outros, os anônimos, aqui nesse centro tem esses espíritos anônimos que não estão esperando aplauso de ninguém. Porque faz porque tem que fazer. Porque é a necessidade do seu espírito. Então o limite das nossas forças é você fazer quando você acha que não tem tempo. Esse negócio de tempo, eu não sei se é Haroldo Dutra que fala isso, não sei quem foi, eu escutei isso, achei fantástico. Quando a gente diz que não tem tempo, fica doente num hospital em cima de um leito, talvez você não vai encontrar tempo. Nunca tem tempo para nada, né? Não tenho tempo, é uma correria, minha vida. E a pessoa adoece, vai para o hospital, não vai ficar parado. Tudo aquilo que a pessoa estava correndo atrás, parou. Para. Como é que não tem tempo? Basta ficar doente num leito hospitalar e você vai ter tempo para tudo. Ter tempo para ler, para
conversar, para rezar, né? O limite das nossas forças é nós que vamos ditar. Nós que vamos dizer qual é o limite. Mas será que nós estamos indo até o limite? Eu não vou aqui apregoar que todos se transformem de hoje para amanhã numa Santa Dulce, num Chico Xavier. Logicamente que a maioria de nós não vai conseguir. Tem gente aqui que consegue. Mas a maioria de nós, espíritos imperfeitos, não vai conseguir. Mas esse é o propósito. E fazer o bem até o limite das nossas forças é você dar um passinho a mais. Como Madre Teresa ensinava, ela não fazia sempre 30% a mais, né? Chamava, madre, a senhora já 1h da manhã, não, só mais meia hora. Não tinha quase ninguém para atender ali em Calcutá, né? Naquelas cidades da Índia, né? Quase não tem pobreza, né? Ainda bem que aqui no Brasil a gente não tem mais isso, né, gente? Graças a Deus, né? A gente já superou isso, a gente é, né, um país desenvolvido, graças a Deus. Mas era o limite das forças. Mas tem mais, viu? Vamos lá. É suficiente para agradar a Deus que eu não faça o mal para ninguém? Não. Tem que fazer o bem, vírgula, até o limite das suas forças, vírgula, tem outra vírgula. Os espíritos complicam a nossa vida, né? Vírgula. Porque serás responsabilizado por toda a oportunidade que tivestes de fazer o bem e não fizestes. Olha aí. É o Pix. É, o Pix espiritual. Você tem uma pessoa ali na rua, lhe pedindo um pão. Você pode dar o pão. Aí você olha assim, esse é um vagabundo, maconheiro, você é um ladrão. Não dou. Aquele cara sai dali e faz um mal para alguém. Aquele mal tá na conta dele, né? Mas vai para a nossa também. Um Pix vai lá para nossa conta também. Automaticamente. Conta de Elias Machado. Aí a gente desencarna, chega do lado de lá, aí apresenta, mas aqui uma senhora foi assaltada, levou um tiro. Não, nunca fiz isso. Fez. Você deixou de fazer. Estão vendo a responsabilidade que nós temos, gente? Aí a importância do que a gente está lendo aqui nessa lição de hoje. Amar os inimigos. Porque fazer o bem também pressupõe não esperar aplausos. Se você está fazendo o bem, né, por ostentação, não tem problema, continue fazendo. Agora, você não vai tirar proveito daquilo que você está fazendo. A pessoa para a qual você faz o bem está se aproveitando, ela está, né, usufruindo daquele bem. Mas a pessoa que faz não terá mérito, porque ela já está preocupada em ostentar. Está preocupada em servir uma sopa para uma pessoa na rua, tirar foto e botar no Instagram, para todo mundo ver que ele está fazendo bem. E não é por aí. Fazer o bem, né, pressupõe não receber sorrisos, aplausos, agradecimentos. Por quê? Analisando a vida das famílias da gente, a gente vê isso. A pessoa lhe ajuda, lhe dá uma mão, mas ele, ali na frente fica ali cobrando. Fulano nem me agradeceu. Você é um ingrato. Olha, que ingratidão desse cara. Não passa por mim nem me cumprimenta. Olha. Nós precisamos nos libertar, gente, dessas amarras. Porque o bem, ele tem que ser feito entre você, a sua consciência e Deus. Vou contar uma história para vocês. Vamos lá. Tinha um homem que ele tinha por hábito anotar num caderninho o nome das pessoas para à noite ele orar, né? Ele costumava ir para a janela, olhando para o céu, e ali ele orava. Ele ia passando o nome daquelas pessoas no caderninho, e a pessoa ficava ali, ele ficava repetindo até um tempo que ele achasse que era necessário, ele orava por aquela pessoa, né? Passava anos orando por uma pessoa. Um belo dia,
no jornal local a seguinte notícia: um pai de família, fulano de tal, tantos anos de idade, tinha 10 filhos, estava com muitos problemas econômicos, desempregado, se jogou na linha do trem e ocorreu o óbito. Tá? Interessante que hoje, isso é um suicídio, né? Hoje não se noticia, existe algo aí que eu não sei exatamente, né? Se alguém for da área de comunicação pode me explicar. Mas hoje em dia não pode se dar esse tipo de divulgação. Mas nessa época se deu. Aí esse homem viu aquilo ali, aquela notícia, e anotou o nome daquele homem num caderninho. E passou então a orar por aquele homem todo dia. E ele fazia o papel do advogado do homem perante Deus. Mas, Senhor, era um pai de família, ele estava com dificuldades. Por favor, Senhor, entenda. Dá uma chance para ele. Ele está desencarnado. O ajude com os amigos espirituais. Eu tenho certeza que ele não tinha essa intenção. Ele fazia isso. E continuava orando. Todo dia. Esse espírito que desencarnou por suicídio, lá no mundo espiritual, ele vivenciava a cena do suicídio. Repetidamente. Ele sentia aquele trem chegando com a luz intensa e sentia toda a dor das rodas do trem, das engrenagens, quebrando os ossos, machucando, sentia o gosto de sangue na boca. Era uma dor terrível. E quando passava aquele trem, que ele olhava de novo, lá vinha a luz de novo, buzinando, e ele sentia tudo de novo. E aquela cena se repetia, e se repetia, se repetia. Um belo dia, esse espírito, ele, por uma fração de segundo, ouviu uma voz: Senhor, tenha piedade dele. Mas o trem já vinha de novo, aquela luz, as rodas do trem, a situação, os ossos, a carne. Mas aquela fração de segundo foi aumentando. E ele já escutava aquela pessoa proferindo algumas palavras a mais, e aquilo foi aumentando. E o tempo, do outro lado, ele é relativo, né? Um espírito do outro lado passa uma semana, aqui do lado de cá a gente passou 10 anos. É mais ou menos assim, tá? E lá, ele naquela repetição angustiante, terrível. Mas aquele momento foi aumentando. E ele já conseguia ver uma pessoa na janela. Mas vinha o trem de novo. Gente, aqui pra gente passou 14 anos. E esse homem saiu daquele ciclo. Conseguiu sair. E já escutava aquela oração por ele. E ele com aquela coisa dentro de si. Quem é essa pessoa? Quem é que está orando por mim? Quem é esse homem? E ele era atraído. Quando essa pessoa ia para a janela orar, ele era automaticamente atraído para frente da janela e ficava olhando para aquele homem, orando por ele e por outras pessoas. Um belo dia, este homem que orava teve problemas pessoais. Nesse dia, ele decidiu não orar. E ficou lá por dentro da casa, no quarto, sentado por ali, numa poltrona, deitado na cama. E ele um dia estava chorando. Nesse dia estava chorando. Quando ele estava chorando, esse homem médium vidente, ele viu aquele espírito entrando no quarto dele. Aí ele, pois não, em que eu posso lhe ajudar? Olha, eu vim aqui hoje para lhe pedir para o senhor não chorar. E ele disse, mas eu também tenho problemas. Todo mundo chora. Eu tive meus problemas e hoje eu me dei o direito também de chorar. Mas o senhor não tem esse direito. Mas como assim eu não tenho direito? Não tem. Porque o Senhor
fica naquela janela, todo dia orando. O Senhor fica olhando para as estrelas. O Senhor é o semeador de estrelas. O Senhor não tem o direito de chorar. Eu estou aqui hoje para lhe consolar. Veja só, eu sou um suicida. Pela primeira vez na minha vida, eu estou consolando alguém. E eu vim para lhe consolar. Não chore. Não é por mal, é pelo bem. Não chore porque o Senhor tem que ir para a janela. Orar por aqueles corações sofridos que estão na mesma situação que eu estava. Eu sou aquele homem, o suicida do trem. Estou aqui lhe rogando, volte a orar. Senhor, Divaldo. Era Divaldo Pereira Franco, o semeador de estrelas. Um homem que aproveitou bem a sua encarnação, né? Pelo menos do nosso ponto de vista. E ele sempre teve esse hábito de orar pelos desconhecidos, orar pelos malfeitores, porque a gente ora pelos bons. Mas quem é que ora pelos malfeitores? Alguém ora por eles? Ah, não, bandido bom é bandido morto, que não sei o quê, é bom na cadeia. Não, bandido bom não é bandido morto. São irmãos da gente. O exercício do perdão nos recomenda orarmos por eles também. Porque eles são muito necessitados. Aquele que faz o mal, ele está em desajuste. Amanhã ou depois é um espírito obsessor, obsidiando alguém. Então não é melhor que ele se encontre logo agora? Daí a importância do trabalho. Eu mesmo faço um trabalho lá na Colônia Penal Bom Pastor. É um ambiente duro, difícil. Outro dia eu estava falando com uma detenta, nem sabia, porque a gente não vai ali para julgar. E uma amiga que estava comigo disse, sabe quem é essa mulher? Eu digo, não. Essa mulher é aquela que matou a nora e matou o neto. Ela matou a nora estava grávida, se eu não me engano. Matou a nora grávida e matou. E depois ela matou o filho. Foi isso. Tinha mais uma pessoa, matou os 3. Mas estava ali falando comigo, dentro da colônia penal, pedindo ajuda. E quem sou eu para chegar ali e julgar? Eu não sou ninguém. Como é que eu posso chegar ali e dizer, você é uma assassina? Eu não vou falar com essa mulher. Um certo dia, eu descobri aqui no Recife uma escola de pessoas com crianças, né, com distúrbios mentais, psíquicos, né, da área psíquica. E é do lado da Colônia Penal Bom Pastor. Eu descobri por acaso e fui lá. Lá tem crianças de alguns meses que são abandonadas, né? Tem crianças de 40 anos, tem criança de 15, de 20, todas as idades. São crianças. Eu fui lá. E no meu centro espírita eu cheguei. Aí alguém perguntou, eu falei, não, a gente descobriu essa escola, assim. Aí uma trabalhadora com 30 anos de espiritismo, que ela gosta de falar isso, batendo no peito, né? 30 anos de espiritismo. Ela disse, eu não vou naquele ambiente, eu sei onde é. Digo, a senhora sabe? Sei. Eu não vou ali, sabe por quê, irmão? Porque ali é muito pesado. Quando eu entro ali, eu já sinto peso. Aí veio essa cabeça aqui, pensa logo rápido, né? Na hora me veio a vontade de perguntar, mas eu não perguntei, é claro, por caridade. Mas eu ia perguntar para ela, irmã, imaginemos nós, se um leproso estava ali correndo atrás de Jesus para ele curar e Jesus dissesse, não vou curar esse cara aí não, eu sei do passado espiritual dele, é muito pesado. Será que Jesus fosse naquela escola, ele ia achar pesado? E não é exatamente no ambiente pesado que é necessário o evangelho? Ou não? Ou é só dentro do centro espírita? Só para os espíritas? Só dentro das igrejas? É só ali que é necessário o evangelho. O evangelho não é necessário nos prostíbulos. Chico Xavier, o pai dele levou no prostíbulo. E ele entrou, ficou lá.
tempão lá dentro. Quando ele entrou, achando estranho aquilo, estavam todas as moças rodeando o Chico e chorando. E ele no meio orando, ensinando o evangelho do Cristo. Ele foi ali para evangelizar, porque ali é necessário Jesus. Deus, ele é nosso Pai, mas ele é pai do mal também. Todos aqueles bandidos que estão presos no Aníbal Bruno, aquele que matou 40 pessoas, matou velhinha, matou a mãe, são nossos irmãos. Aí eu perguntei, quem são nossos inimigos? Se a gente não tem inimigo conhecido, nós temos os inimigos desconhecidos, que são inimigos da sociedade. O político corrupto. Quem é ele senão meu inimigo? Nós temos um monte de inimigo em Brasília. O Congresso Nacional está assim, de inimigo. Aí eu devo odiar aquelas pessoas? Não. Eu devo vibrar positivamente, orar por eles, para que eles aproveitem melhor a sua encarnação. E Jesus manda a gente fazer isso. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Por quê, minha gente? Nós já estamos cansados do egoísmo. Sabe por que a gente está aqui? É por causa disso. A gente não aguenta mais o mundo egoísta, o mundo do orgulho, o mundo da hipocrisia. A gente não aguenta mais. Muitos de nós vêm à casa espírita para fazer um tratamento espiritual, mas isso é a desculpa que os espíritos encontram para a gente vir. O propósito da gente vir aqui é evangelização. A gente está aqui para estudar o evangelho e praticar o evangelho. Né? Sair do estudo somente, passar a praticar. E quem diz isso não sou eu. É Jesus. Capítulo 7 de Mateus. Vá lá e dá uma olhadinha. Ele diz assim, ó. Aquele que ouve as minhas palavras. Olha só, gente. Vai parecer um espírita falando, mas é Jesus. Está lá. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Olha. O que é praticar o evangelho se não uma atitude que se espera do espírito? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu os comparo ao homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Olha aí. E aquele que escuta minhas palavras e não as pratica, é o homem imprudente. Homem e mulher, viu? A mulher pensa que é só para os homens, né? Mas as mulheres também, viu? O imprudente constrói sua casa sobre a areia. Não tem fundação. Vamos traduzir isso para o espiritismo. O que é essa fundação? É o que a gente está fazendo aqui agora. Conversando, essa conversa fraterna sobre o evangelho, para despertar em nós virtudes. Porque a gente veio lá daquele mundo lá para cá, cansado. Quando eu vejo um jovem, esse jovem aqui, outros jovens que estão aqui, eu fico agradecendo a Deus. Por quê? Eu não fui um jovem que despertou assim. Eu precisei da dor para despertar. E quando eu vejo jovens, eu fico feliz. Mas nunca é tarde para a gente despertar. Você pode ter 110 anos e despertar hoje para o Evangelho do Cristo. É isso que vai ser avaliado. E sabe qual é a nossa identidade do lado de lá? Do lado de lá ninguém vai perguntar se você é advogado, se você é juiz, se você é pedreiro, se você é... o que você seja aqui na Terra. Ninguém vai perguntar. Do outro lado, ninguém vai perguntar se você é espírita, se você é testemunha de Jeová, se você é católico, se você é ateu. Ninguém quer saber. A nossa identidade do lado de lá é a do bem que a gente fez. Ou, na maioria das vezes, a do bem que a gente não fez. Exatamente assim. Porque nós estamos hoje nessa oportunidade. Eu estou Elias Machado. Mas quando eu desencarnar, eu volto a recuperar, né, a minha qualidade de espírito imortal. Aqui eu tenho uma identidade biológica, material.
Mas do outro lado, a minha identidade é o bem que eu tenha feito. Chico Xavier tem uma frase para isso. O bem que você faz é o seu advogado em qualquer lugar em que estiveres. E André Luiz, para a gente concluir, não tomar o tempo dos espíritos, André Luiz tem uma frase fantástica, que tem tudo a ver com essa lição de hoje, da gente pagar o mal com o bem. Não vamos nos vingar mais, não vamos mais retaliar, não vamos devolver mais o ódio. Receber o ódio devolve amor. Receber o desprezo devolve atenção. Receber o orgulho, seja humilde. A gente sabe o antídoto. E André Luiz diz que nós não temos a obrigação de sermos cristãos. Nós temos o direito de ser cristão. Nós temos esse direito. Eu tenho o meu direito de ser cristão. É um direito, uma faculdade que nós temos de modificar de uma vez por todas a nossa vida. Amar os inimigos não é para você sair pela rua abraçando todo mundo, mas é você começar a mudar a estrutura do seu ser. E isso se chama, lá no protestantismo, se chama de santificar a sua vida. Santificar é você melhorar. Você se tornar melhor a cada dia, você ir trabalhando, mergulhe em si mesmo, reconheça seus defeitos, reconheça uma virtude, potencialize sua virtude, procure sempre ser uma criatura melhor a cada dia, a cada oportunidade que você tiver. Ore mais, agradeça mais e ame mais. E perdoar também é amar. Aproveita para se reconciliar enquanto nós estamos no caminho juntos. Ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, muita paz para todos. Que Jesus esteja conosco, mas que nós também estejamos com Ele. Muita paz. Oh, meus amigos, que maravilhoso, não é? Essas reflexões. Eu estava aqui lendo o Evangelho e tem aqui uma frase, tem tudo a ver com o que ele falou. Ele disse assim, ó: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é sua aplicação sublime. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho. Vê que é uma vitória. Porque a partir do momento que a gente, não é, estamos abertos a uma reconciliação, né, de a gente ver o outro, aquela pessoa que nos fez um mal um dia, e a gente já conseguir orar por ele, né? Compreender o equívoco que ele realizou, né? Atentou contra nós. Então isso já é um passo muito grande, porque como Elias falou, é difícil a gente amar, né? Difícil, porque a gente está num patamar de evolução, não somos ainda, né, uma alma crística, mas nós podemos já orar. E muitas vezes a gente fala, mas eu não consigo, né, orar. Mas a gente pode pedir a Deus, né? Meu Deus, eu queria tanto, né, desbloquear isso dentro de mim, né, e fazer uma oração sincera por aquela pessoa, né, que me machucou um dia, né? Porque a partir desse momento eu vou libertar a mim mesmo. A gente nunca esquece de Divaldo, né? Aquela frase de Joana, né? Quando ele, enfim, né, conseguiu receber a mãe daquele inimigo, entre aspas, né? Que ele via há 40 anos, né? Aquele espírito, né, que não perdoava, porque era o nível de evolução que ele estava. Ele não conseguia perdoar. Então tem que haver o respeito àquela alma que não consegue perdoar. E Divaldo lá, né, pacientemente, via em todos os locais até, meu Deus, até no banheiro, ele falou uma vez, né, aquele espírito se adentrava. Então, chega um momento, né, que ele recebe, quem ele recebe? A mãe desse espírito, aquela criança. Né, e é tão interessante porque quando chegou aquela criancinha ali, né, de muitas outras que ele recebeu, né, e abrigou na mansão,
Mas quando chegou aquela criança, né? Chegou Joana ali perto e falou: essa daí é diferente. E ele ficou ali sem entender direito, né? E ele prontamente recebeu aquela criança e no momento ali que estava mimando, acolhendo aquela criança, e chegou aquele filho daquela criança, né? Aquela tinha sido a mãe dele. E Joana chegou e falou para Divaldo, falou: olha, tu um dia vais compreender, mais ou menos assim, né? Que o tempo todo, né, não era o mundo, as pessoas contra você, mas o tempo todo era você e você mesmo. Ou seja, não é ninguém, né? Não é o outro, mas é o quanto eu tenho de capacidade, né, de a gente seguir os ensinamentos do Pai. O quanto eu posso, né, enquanto há caminho, né, como Jesus falou, reconcilia-te com teu inimigo enquanto a gente está nesse trajeto, ou seja, enquanto estamos a caminho na vida física. Então é isso, eu queria agradecer nosso amigo Elias muito, né, porque a gente sai daqui mais renovado, com mais coragem, né, com mais determinação e com mais vontade de aumentar essa capacidade de amar e de servir. Então, nós vamos ter na quinta-feira, porque é uma continuidade de tema, né? Nós vamos estar aqui com a Márcia Maria. Como até o Elias falou, nós temos os inimigos desencarnados, né? E a doutrina espírita vem trazer essa revelação. Temos nossos desafetos do passado, grande revelação que a gente está tendo. Então, todos estão convidados para que nossa Márcia Maria, que ela faz um trabalho maravilhoso nas casas de divulgação do Evangelho. É sua amiga, uma amiga aqui. Eu vou pedir então para você fazer a prece, tá? Nesse ambiente de paz, de harmonia, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, bondoso e misericordioso, soberanamente justo e bom, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Pai de piedade, tende piedade de nós, Senhor. Em nome de Jesus, o bondoso amigo, o Rabi Nazareno, o divino cantor, da sinfonia do amor que é o Evangelho, que está aí reverberando há mais de 2000 anos, mas precisa tocar nas paredes mais íntimas do nosso coração para se transformar em ações no bem. Em nome de Maria Santíssima, Mãe de toda a humanidade, que permanece conosco, nos acolhendo, nos cuidando, nos amparando e nos cobrindo com o seu manto sagrado de amor. Em nome do mentor desta casa, Bezerra de Menezes, e todos os benfeitores que aqui labutam, no mundo espiritual e material, é que rogamos, Senhor, a tua divina permissão para encerrarmos esse trabalho em teu santo e divino nome. Rogando que derrame sobre todos aqui neste salão, sobre encarnados e desencarnados, as tuas luzes, que a tua paz seja uma constante em nosso caminho e que teu amor preencha nossos corações. Nos cura, Senhor, dos nossos males físicos, na medida do nosso merecimento, mas cura em nossos corações, Senhor, as chagas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, de todos os sentimentos que ainda carregamos. Que nós possamos ser os replicadores do Evangelho, Senhor, sempre servindo ao próximo em todas as oportunidades. Pedimos também, Senhor, que nesse momento tua mão bondosa se estenda sobre os nossos lares, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, restaurando nossas vidas, nos curando e nos amparando, Senhor. Que tu estejas presente nesta comunidade, que estejas presente diante de qualquer coração sofrido, Senhor, que clama pelo teu amor e pela tua presença, que tu estejas lá. Que tu estejas nos bares, nos prostíbulos, nas prisões, nos hospitais, nos viadutos, em todos os lugares, Senhor, onde tiver um coração de um irmão em sofrimento, tu estejas lá, restaurando aquela vida. Ó Senhor, tu és o sol
que banha os campos floridos, mas banha os pântanos também. E que nós possamos, Senhor, nesse propósito, servir ao nosso próximo, distribuindo o amor, o perdão e a caridade. Esteja conosco, Senhor. Nos dê novas oportunidades de estudo e de aprendizado. E que a gente saiba aproveitar melhor a nossa oportunidade na vida. Nos abençoa, nos proteja e nos guarde, e assim te louvamos. Glória a ti nas alturas, Senhor, e paz na terra a todos os homens e mulheres de boa vontade. Que Jesus nos acompanhe, que assim seja.